E o encarregado de dados, para exercer suas atividades dentro da empresa, a empresa tem duas situações que ela pode escolher. Ou ela pode ter um encarregado de dados que nós chamamos de interno, que seria um empregado da empresa, ou ela pode ter um externo, que seria um consultor, ou que a gente chama também de DPO as a Service, um DPO consultor, ou um encarregado consultor, ou um encarregado externo. Aí vai ser uma empresa terceirizada, um prestador de serviço terceirizado, que vai ser especializado nessa prestação de serviço de encarregados de dados. Então, o interno, a empresa vai ali dentro dos seus empregados escolher alguém para se tornar encarregado de dados. Aí a gente precisa de ficar muito atento para a questão de acúmulo de função, tanto nos reflexos trabalhistas quanto nos reflexos da LGPD também. Por quê? A lei não é clara se a empresa precisa de um empregado único e exclusivo para exercer a atividade de encarregado de dados. Então, ela é ambígua nesse ponto, ela não deixou claro se a empresa tem que ter um empregado que seja somente encarregado de dados, ou se ela pode ter um empregado que seja responsável por uma outra atividade e também por ser encarregado de dados. Então, existe essa dúvida que a gente vai ter que esperar aí o posicionamento da ANPD para a gente descobrir como que vai ser a aplicação do encarregado de dados na prática quando ele for interno da empresa. E também tem essa questão de acúmulo de função com seus reflexos na área trabalhista, porque gera diversos direitos ali para o empregado. Então, você tem que ficar, a empresa tem que ficar muito atenta quanto a isso. Então, você, como consultor ali da empresa, também tem que se atentar para essa questão na hora de auxiliar a empresa nessa indicação do encarregado de dados. Mas como uma solução para esse, digamos, problema, existe a figura do encarregado de dados externo, o encarregado de dados consultor, que seria um terceiro. Então, a empresa não precisaria nomear um empregado dela para ser seu encarregado de dados. Ela pode contratar uma empresa ou um profissional terceirizado que vai prestar esse serviço de encarregado de dados para ela. Então, ali ele vai ir na empresa eventualmente para conseguir fazer todas aquelas atividades ali de fiscalização e de manutenção da conformidade da empresa em relação à LGPD, e também vai disponibilizar ali os mecanismos como que ele vai receber as solicitações dos titulares de dados, da ANPD, e como que ele vai responder essas solicitações. Então, ele vai trabalhar externo da empresa e vai ali, eventualmente, para exercer essas atividades. Ele não precisa estar ali dentro da empresa o tempo todo de forma integral. E isso demonstra para a gente uma grande oportunidade no mercado de trabalho, porque você pode se tornar um encarregado de dados para prestar esse serviço para as empresas. Como ele é obrigatório, todas as empresas vão precisar contratar ou um encarregado interno ou um encarregado externo. E como o custo de um encarregado interno é muito alto para a empresa, algumas empresas vão acabar optando por contratar um encarregado de dados externo. Então, você vai poder prestar serviços para diversas empresas, respeitando também aí questões de confidencialidade, de ética, porque dependendo do segmento ali da empresa, você vai acabar não podendo exercer essa atividade para mais de uma empresa desse mesmo segmento. Mas se as empresas não são concorrentes entre si, não vejo problema algum em você prestar esse serviço de encarregado de dados para mais de uma empresa. Então, todas as empresas vão precisar contratar um encarregado de dados. Ela é obrigatória e isso vai fazer com que o mercado cresça, que exista um boom na procura por esse tipo de profissional.
Você não vai precisar de ter uma formação específica, você vai precisar apenas de estudar LGPD e o tema proteção de dados e privacidade. Você não precisa ser um empregado, você pode ser só um terceirizado, só não, né? Porque todo terceirizado tem essa responsabilidade. E sendo um terceirizado, você pode prestar serviço para mais de uma empresa. E então, a gente vê aí uma grande oportunidade das pessoas, né, de nós, pessoas físicas, estudarmos sobre o tema, aprendermos sobre o tema e se especializar no tema para prestar um bom serviço de encarregado de dados e aí ter uma ascensão na carreira. É um tema muito novo, poucas empresas já indicaram os seus encarregados de dados e todas as empresas vão precisar. Existe uma exceção à regra, mas esse vai ser um tema que vai ser abordado mais adiante num encontro mais profundo, porque é uma resolução, a resolução número 2 da NPD, que traz algumas exceções em relação, na verdade, ela traz situações, flexibilizações para os agentes de tratamento de pequeno porte, dentre uma delas é a dispensa na indicação de encarregado de dados. Mas esse é um tema mais profundo que vai ser abordado num encontro específico para tratar sobre a resolução. Mas, de qualquer forma, grande parte das empresas ainda vão precisar de indicar o seu encarregado de dados e essa é uma grande oportunidade para se atuar nessa área.